Obrigado. Agradeço não só a apresentação, mas principalmente o convite para nós estarmos aqui neste final de semana em Sorocaba. Tem sido um grande privilégio para nós participarmos juntos com vocês, tanto vocês que estão aqui presencialmente, quanto vocês que estão nos assistindo online. É um grande prazer estar falando com cada um de vocês. Nesse momento de pandemia, foi solicitado que nós falássemos um pouco a respeito dos emocionais, que é super importante para esse período que nós estamos vivendo, mas que nós também comentamos agora na parte da tarde sobre imunidade. Então nós vamos conversar sobre esse assunto, imunidade, algo muito importante para nós, para esse momento que estamos vivendo. Nunca se ouviu tanto falar sobre imunidade, nunca nos preocupamos tanto com imunidade quanto agora. Então realmente precisamos saber como construir uma imunidade, e vamos conversar mais sobre isso. Mas também quero dar um recado. Você que está assistindo online vai ter possibilidade de você enviar as suas perguntas aí pelo chat. Você pode estar enviando abaixo do vídeo sua pergunta e ao final nós vamos trabalhar com um momento ali de perguntas e respostas. Obviamente, quem está comecei a fazer a partir de um determinado momento que construiu uma imunidade totalmente diferente. E aí, para destacar esse aspecto da época do passado, eu posso dizer para vocês que se tem uma coisa que eu tenho experiência, eu tinha pelo menos 6 gripes ao ano. Quem é assim? Deixa eu ver as mãos. Se tem alguém que tem imunidade tão ruim quanto a que eu tinha. Bom, presencialmente, ninguém. Você que está assistindo online, escreva aí se a sua imunidade era muito ruim ou se ainda é muito ruim. A minha era péssima. Eu tinha gripe o tempo inteiro. Eu dizia que era um mês gripado e um mês se recuperando para a próxima gripe. Era um processo de preparo para a próxima. Mas era horrível o estilo de vida que eu levava. E quais eram os principais erros que eu cometia que comprometiam tanto a minha imunidade? Eu sofria muito com problemas respiratórios, asma, rinite, bronquite, sinusite. Eu tenho esses problemas hoje. Porém, todos eles estão controlados pelo estilo de vida que eu tenho levado. Mas no passado, era terrível. Desde os 6 anos de idade, convivendo com os problemas respiratórios e as gripes que eram recorrentes. Era horroroso. Isso era terrível. Agora imagina, no momento do passado, com essa pandemia, o que não seria? Um resfriadinho já quase matava. Imagina uma doença como essa. Mas o que aconteceu ao longo da jornada para que construísse uma imunidade diferente? Bom, o primeiro aspecto que eu vejo que foi uma mudança crucial para que eu tivesse uma melhora com relação à minha imunidade foi o sono. Sono tem tudo a ver com controle de imunidade, com a construção da nossa imunidade. Por quê? É durante o sono que as nossas células estão se reproduzindo em grande velocidade. Mas não é em qualquer momento do sono. Tem um horário específico do sono. O nosso sono é dividido em primeiro e segundo tempo. O primeiro tempo é chamado de sono de regeneração. O segundo tempo é o sono da memorização. E é no processo da regeneração onde o nosso corpo trabalha intensamente para produzir as células do sistema de defesa, assim como substituir células que estão morrendo para que não haja envelhecimento precoce, a produção de células sanguíneas, mas a nossa imunidade é construída enquanto estamos dormindo. Ou seja, enquanto dormimos, o corpo trabalha para que nós não venhamos a adoecer. Só que, olhando para a realidade da sociedade, antes da pandemia, 66% da população brasileira sofria de insônia. Uma das piores coisas que aconteceu nesse processo da pandemia foi a quebra da rotina das pessoas. Nós tínhamos horário para acordar, tínhamos horário para dormir, tínhamos horário para comer, as crianças tinham horário para acordar, tinham que se aprontar para poder ir para a escola. Agora não é mais assim. Depois que começou a pandemia e tivemos que ir para o isolamento, muitos de nós perdemos totalmente a nossa rotina. Não temos mais o horário para acordar, nem o horário para dormir. E isso se tornou um dos grandes vilões da qualidade de vida das pessoas no período da pandemia. Agora imagine, se a imunidade das pessoas, que é o que elas mais precisam nesse momento, pela questão de sobrevivência, está em xeque por causa do horário que elas dormem. Levante a mão para mim, quantos de vocês alteraram para mais tarde o horário de sono de vocês no período da pandemia? Deixa eu verificar. Um bom número. O que a gente percebe? No horário que a gente mais está precisando do sono, nós estamos agora com problema de insônia. Seja porque tivemos a quebra da rotina, ou porque muitas vezes começamos a desenvolver problemas emocionais que acabam gerando dificuldade para dormir também. Essa é uma realidade nesse período. Muitos acabam ficando envolvidos com séries, com filmes, mas outros consumindo notícias nos telejornais.
E eu acho interessante que todos os dias pela manhã, quando eu de repente estou ouvindo ali a Central Brasileira de Notícias, a CBN, eu gosto de ouvir o jornal da CBN, e em um certo momento a gente escuta dizer assim, ó, CBN especial coronavírus. Pô, faz 9 meses que a gente está ouvindo a mesma coisa. CBN especial coronavírus. Ou seja, a nossa mente tem sido bombardeada o tempo inteiro com relação a essa questão da pandemia, ou seja, ela vai ficando agitada, isso vai piorando o estilo de vida como um todo, mas a qualidade de sono piorou bastante. 66% da população já dormia mal, e agora? Não sei. Só que o que eu sei é, se você quer ter uma imunidade forte, uma imunidade competente, você precisa ajustar o seu horário de sono. Começar a construir uma rotina é importante. E a rotina do sono, ela começa na hora que nós acordamos e não próximo do horário de dormir. Quem, por exemplo, acorda tarde tem chance de dormir cedo? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Então, acordar cedo é algo básico para começar a construir a rotina do sono. Eu gosto muito de lembrar de um texto da Bíblia, não que seja errado a gente acordar tarde, mas eu gosto de um texto da Bíblia que diz assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. E tem uns que nesse período de pandemia estão assim, meio preguiçosos para acordar, com uma dificuldade de levantar cedo, porque pensa assim, eu faço minha rotina, eu faço meu horário agora, não tenho mais aquele horário fixo, não tenho que enfrentar trânsito para ir para o trabalho. E isso está fazendo com que a gente comece a acordar mais tarde. Obviamente, estamos acordando tarde, não é porque queremos dormir mais tempo, é porque estamos dormindo tarde. Então, temos que começar ajustando pelo horário de acordar. Quem acorda cedo, chega cansado no final do dia e aí precisa das horas de sono. Esse é um aspecto importante. Dentro dessa rotina de sono que ainda precisamos construir, se queremos realmente melhorar a nossa imunidade, construir a imunidade durante o sono, nós precisamos fazer atividade física em algum momento do dia. A atividade física tem tudo a ver com a qualidade do sono. Ela cansa o nosso organismo e faz com que a gente sinta necessidade de dormir. Exercício é muito importante. Mas o exercício não tem um papel somente em relação à qualidade do sono. O exercício também está diretamente envolvido com a questão da nossa imunidade. E eu quero destacar 3 aspectos importantes para vocês a respeito do porquê devemos fazer atividade física para construir imunidade. O primeiro aspecto que eu quero destacar com relação ao exercício físico é que quando eu faço exercício eu melhoro a circulação sanguínea. Concordam? O coração trabalha melhor. O sangue flui melhor. E se o sangue está fluindo melhor, eu estou levando o que para as minhas células? Estou levando água, estou levando nutrientes, estou levando o oxigênio. E tudo isso é muito importante para o bom funcionamento do organismo, mas para construir a imunidade é fundamental. Então, a melhora da circulação sanguínea é algo importante. E a gente percebe, por exemplo, uma pessoa que é sedentária, ela tem um número de batimentos cardíacos maior. Uma pessoa que é ativa, que pratica atividade física, tem um número de batimentos cardíacos menor em repouso quando comparado com um sedentário. Por quê? Porque o coração daquele que faz atividade física, ele tem mais competência do que o coração de uma pessoa que é sedentário. E vocês querem ver um exemplo? Se você, por exemplo, fosse analisar a seguinte questão. Uma pessoa treinada vai ter um coração que talvez bata aí 75 vezes por minuto. E um sedentário, talvez 80. Vamos colocar só uma diferença de 5. Só que se você pega essa diferença de 5 batimentos, que eu coloquei aqui pequeno, não é tão pequeno, mas só colocando 5 de diferença, e fosse analisar o seguinte, eu tenho 5 batimentos a mais para um sedentário ativo por hora. Por hora. Não, por minuto. Então, numa hora, eu vou multiplicar 5 vezes 60. Depois eu vou multiplicar esse número, que é 300, por 24, em horas. Depois eu vou multiplicar por 365, que é um ano. Depois por 10, 20, 30, 40 anos. Quando você for ver, mesmo que fosse 5 batimentos a mais, que parecia irrelevante naquele minuto, depois de 30 anos, isso faz uma diferença impressionante. As pessoas começam a desenvolver cardiomegalia, que é o aumento do volume do coração. E quando aumenta a massa cardíaca, aumenta tanto para fora quanto para a parte interna. E aí começamos a diminuir o tamanho dos átrios e ventrículos e começamos a gerar o que a gente chama de débito cardíaco. Ou seja, pessoas sedentárias tendem a ter um coração com débito cardíaco, onde a força de contração e o volume de sangue que é imprimido quando você faz a contração do coração é menor do que numa pessoa treinada que tem um coração competente, que tem força muscular para conduzir o volume de sangue através dos vasos sanguíneos.
Isso vai obrigar, então, que essa pessoa sedentária tenha mais batimentos por minuto e o caso vai piorando. Mas o que nós observamos? Para o coração ter que bater mais vezes por minuto, nós exigimos que seja liberado algumas substâncias na corrente sanguínea, por exemplo, o cortisol e a epinefrina, antiga adrenalina, para o coração bater mais vezes por minuto. Mas eu libero o cortisol. Cortisol é hormônio do estresse e deprime o sistema imunológico. Então veja que uma pessoa sedentária tende a ter um nível de cortisol mais elevado na corrente sanguínea. Pessoas que são sedentárias tendem a ser mais estressadas, mais ansiosas. E isso faz com que o sistema imunológico dela caia. Vão percebendo que tem uma relação direta entre uma coisa e outra, e depois vira uma bola de neve que é quase impossível reverter. Então nós precisamos criar não só consciência, como juízo, de entender que coisas simples e básicas podem fazer uma diferença enorme se implementadas ou quando faltam. Então precisamos compreender que o exercício melhora a circulação sanguínea e traz um benefício para o coração. Mas um outro aspecto importante da atividade física é que quando eu faço atividade física, eu ajudo a controlar o peso. Pessoas geralmente que são sedentárias tendem a ganhar peso, porque o metabolismo é lento. Quanto mais músculo eu tenho no meu corpo, mais calorias eu gasto. Quanto menos músculo eu tenho, menos calorias eu gasto. Isso quer dizer que quem faz atividade física tende a controlar muito mais fácil o peso ou até reduzir o peso. E qual que é a vantagem disso em relação à imunidade? A vantagem é que nós temos um percentual de gordura que é ideal para cada um de nós. Por exemplo, o homem se estabelece como um valor ideal abaixo de 15% do peso corporal. Mulheres, abaixo de 25% do peso corporal deveria ser composto por gordura. Isso quer dizer que quando nós passamos desse limite de gordura aceitável, essa gordura começa a gerar inflamação no nosso organismo. Gordura é um tecido inflamatório. E se gordura gera inflamação, quem que vai combater esse processo inflamatório gerado pela gordura? Já pararam para pensar? O seu sistema imunológico. Assim que começou essa pandemia, eu não queria falar sobre imunidade, não queria falar sobre coronavírus, primeiro porque não tinha muito o que falar, porque ninguém sabia nada sobre o vírus. Mas sobre pandemia, sobre imunidade, dava para falar. Mas eu não queria falar sobre o assunto. Tinha muita gente falando já e eu disse assim, eu não quero falar sobre imunidade. Por mais que eu tenha tido contato com o estudo de imunidade, estudei imunidade na primeira faculdade, que foi em zootecnia, estudei imunidade no mestrado em zootecnia, estudei imunidade quando eu fiz a faculdade de nutrição, estudei imunidade quando fiz o mestrado na área de nutrição. Então eu tive muito contato com imunidade. Tive um excelente professor, que era o professor Ricardo, um uruguaio, quando eu fiz o mestrado em nutrição, e na área de serotonina, trabalhando com intestinos, e a produção ali do hormônio da felicidade. Eu estudei bastante imunidade, mas eu juro para vocês que eu não queria falar sobre imunidade, porque tinha muita gente falando. Só que eu vi uma matéria e aquilo me assustou. Disse que 74% das notícias que chegavam nos celulares das pessoas falando sobre corona ou sobre imunidade era fake news. E eu fiquei pensando, meu Deus, o povo está totalmente desinformado, sem saber o que é certo e o que é errado. Mas isso não me convenceu. Ainda assim, não quis falar sobre imunidade. Mas aí aconteceu um fato. Eu sou colunista da Rádio Novo Tempo. E aí então a rádio falou assim, Ricardo, a gente quer que você fale sobre imunidade na sua coluna. Eu falei, sim, senhor. Aí não teve mais jeito. Não queria até esse momento. Mas aí eu gravei um áudio de 5 minutos, falando coisas básicas e simples a respeito do que poderia melhorar a imunidade. E colocamos isso daí, então nas redes sociais. Na Novo Tempo, lá na foi um impacto bem grande em termos de pessoas buscando ouvir esse áudio e compartilhando. Mas nas minhas redes sociais eu fiquei assustado. Eu nunca fui de trabalhar muito nas redes sociais, sempre fui meio preguiçosão com isso. A pandemia me fez me despertar para esse assunto também e começar a trabalhar mais. Mas eu nunca tinha muito interesse pelas redes sociais, a não ser postar uma fotinha ou outra e tal, mas conteúdo em si, muito pouco. Meu canal no YouTube, antes de começar a pandemia, tinha 2.000 pessoas e um vídeo postado. Então eu estava bem ativo assim, nas redes sociais. Hoje eu não sei quantos vídeos tem, mas já passamos de 10.000 inscritos, que eu acho que foi um valor bem considerável, porque começamos a fazer um trabalho a partir do mês de final de fevereiro, começo de março, talvez. Mas quando postamos isso nas redes sociais, no Facebook, teve mais de 300.000 visualizações.
E eu me assustei. Falei, o povo está desesperado buscando informação, mas não sabe nem onde encontrar. Muita coisa errada. E aí eu comecei a dedicar mais tempo para falar sobre imunidade. E começamos a trabalhar sobre imunidade. Só que coisas básicas a respeito de imunidade não vinham sendo faladas. Mas eu me lembro de algo que eu disse nas minhas primeiras falas sobre imunidade. O grupo de risco não é somente os idosos. Aqueles que têm doenças crônicas, principalmente obesidade, fazem parte do grupo de risco. Essa foi uma das primeiras frases que eu falei. Se vocês forem procurar no YouTube, vocês vão encontrar isso. Depois de mais ou menos uns 3, quase 4 meses de pandemia, saiu um artigo publicado na França dizendo que a mortalidade do obeso é praticamente a mesma mortalidade do idoso. Um fator de risco altíssimo, a obesidade. Então, a atividade física é uma coisa que foi deixada de lado por grande parte da população no período da pandemia. Algo que não poderia ter sido abandonado era a atividade física. Porque o exercício físico melhora a circulação do sangue e ajuda no controle do peso. E agora eu vou fazer essa pergunta aqui. Quantos de vocês ganharam peso na pandemia? Levante a mão. Um número bem considerável, né? Pois é. Todo o peso que você foi ganhando é de tecido praticamente inútil, gordura. A gente fala que gordura não tem muita utilidade no organismo, a não ser para produzir hormônios sexuais, mas aí eu não preciso de muito. Gordura é um problema, porque ela gera inflamação. Se aumenta o percentual de gordura, o corpo fica inflamado. E aí tira o foco do sistema imunológico que deveria estar ocupado em combater os invasores para combater a gordura. O nosso sistema de defesa é formado por várias células. Eu tenho os macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, temos as células natural killers, mas temos os linfócitos. Dentre os linfócitos, nós temos um tipo específico de linfócito que é chamado de linfócito T naive. O que é um linfócito T naive? O linfócito T naive é o nosso sentinela. É como se ele ficasse numa torre de comando, uma torre de sentinela, observando o nosso organismo. Assim que ele percebe que tem a entrada de um invasor, ele não chama o exército, mas ele vai ao combate. Ele é o primeiro a chegar, então, naquele local onde está tendo uma infecção, onde está tendo um processo inflamatório. É o linfócito T naive que vai para lá. Esse termo naive, na imunidade, quer dizer virgem. O que quer dizer isso? Quer dizer que é um linfócito que ainda não teve contato com um antígeno, ou seja, com um invasor do organismo. Mas a partir do momento que esse linfócito T naive se encontra com o invasor, ele começa a desenvolver anticorpos. São os anticorpos que vão servir como uma marcação para as outras células do sistema de defesa, dizendo, olha, este é o inimigo, pode vir atacar. Quando eu fazia zootecnia, eu comecei a gostar muito de uma disciplina. Eu sempre trabalhei na área de bovinocultura de corte, mas eu sempre comecei a gostar muito de uma outra área também, que era a área de apicultura. Cuidar de abelha. Achei que era um negócio legal. Cuidar de abelha, mas elas não precisam de cuidado não, viu? Quem tem que ter cuidado somos nós quando vamos lá fazer uma visita para ela. Mas me lembro que eu tinha 3 caixinhas, algumas abelhas ali dentro de cada uma daquelas caixas, começando a pôr ali os seus primeiros ovinhos nos alvéolos. Tinha os caixilhos que eu tinha montado com a cera, tudo bonitinho. E aí um dia, num domingo à tarde, me lembro que era um domingo à tarde, e eu fui olhar as minhas caixas de abelha. Coloquei o meu macacão, coloquei a minha máscara, coloquei uma bota, mas não era aquela bota de borracha comprida que ia até por cima do macacão, mas era um coturno. E fui lá olhar minhas abelhas. De repente estou olhando as abelhas e percebo uma cena. Meu macacão era de velcro e estava aberto. Assim, nessa região toda, assim, o macacão aberto. E tinha um monte de abelha que resolveu passear para o lado de dentro do macacão. E um monte de abelha entrando, um monte de abelha entrando. E aquilo gerou um certo pânico. De repente, com essa cena, eu acabei me mexendo e apertei uma abelha que estava lá próximo do meu coturno já. E, obviamente, quando eu apertei a abelha, o que ela fez?
tum, ferrãozão. Na hora que a abelha ferroa, ela solta um ferormônio. São cheiros, são como se fossem hormônios, mas excretado para o meio externo. E é a forma que as abelhas têm de se comunicar. As abelhas praticamente não têm comunicação visual, as abelhas se comunicam através de cheiro. A única situação que as abelhas se comunicam através de uma comunicação visual é quando, por exemplo, você está pegando as abelhas que estão ali numa colmeia para você colocar dentro de uma caixa. E aí você vem com uma pazinha e vai colocando aquele monte de abelha aqui para dentro dessa caixa, até que em um certo momento você acaba levando a rainha para dentro da caixa. E aí então as outras abelhinhas ficam aqui na porta da caixa, viram o abdômen para o lado de fora e ficam batendo as suas asinhas. Aí elas estão dizendo para as outras abelhas que a rainha está ali dentro, que elas podem vir, que o ambiente é seguro. Essa é a única comunicação visual entre as abelhas. O resto é feito através de cheiros. E quando uma abelha ferroa, ela libera um feromônio chamado de 9-hidroxiepitanona. E as outras abelhinhas, ao sentirem esse cheirinho, elas entendem que você é o inimigo. E aí o que elas vão fazer? Vão te ferroar também. Então é uma forma de comunicação. Veja, aquela abelha que ferroou, ela estava fazendo o quê? Emitindo um sinal de comunicação para as outras abelhas. E eu então, quando levei a ferroada daquela abelha, comecei a levar a ferroada de todas as outras que estavam para o lado de dentro do macacão. E as que estavam fora queriam participar da festa também. E aí eu fechei o macacão e saí correndo. Tomei 62 ferroadas de abelha naquele dia. Né? Sobrevivi, mas não foi bom. Naquele dia eu digo que muita coisa de ruim aconteceu. Eu tomei 62 ferroadas de abelha, tive que tomar 2 injeções, uma em cada lado da poupança, então sentar não era uma coisa muito fácil depois daquilo, ainda mais que eu vim sem glúteos máximo. Veio só um médio e um mínimo, né? Ou seja, vim desprovido. Além disso, naquele dia eu torço para o time do São Paulo, perdemos a final do campeonato da Copa do Brasil para o Cruzeiro com um gol bem no finalzinho do jogo. E ainda tinha Revive e eu era um dos que participava do chefe da segurança no Revive. Ainda tive que trabalhar à noite ainda como desbravador. Então não foi um dia dos melhores na minha vida. Lembro de uma maneira não muito saudosa. Mas uma coisa que eu fiquei impactado é como que as abelhas se estabelecem o seu processo de comunicação e como que funciona. Nosso corpo tem um sistema muito parecido com esse. Quando, por exemplo, esse linfócito T naive, que é um linfócito virgem, que ainda não teve contato com o antígeno, tem o contato com o antígeno, ele também tem um sistema de comunicação para poder avisar para todas as outras células de defesa. Assim como as abelhinhas avisam para as outras que este é um inimigo, o linfócito T naive faz isso. Mostra, esta célula é um invasor do nosso corpo. E ela chama, então, toda a cavalaria para vir para o combate. Só que essa célula, linfócito T naive, quando ela, por exemplo, tem um foco de inflamação gerado pela gordura, ela vai começar a produzir anticorpos contra quem? Contra a gordura. E ela não está lá na torre de comando dela. Quando ela não está na sua torre de comando, e entra um invasor, ela está ocupada com outra atividade. Além disso, as células do sistema de defesa foram recrutadas para vir combater a gordura. Se tiver um outro foco de infecção, o que vai acontecer? Não vou ter célula suficiente para ir combater. A resposta imunológica nossa vai ficando cada vez mais tardia com quanto mais peso nós temos. Por isso o controle de peso é muito importante e a atividade física é um dos fatores chaves para quem quer emagrecer e se manter magro. Preciso da atividade física, só que na época da pandemia, isso piorou. Então, olha que aspecto importante isso, não? E um terceiro destaque que eu queria dar com relação a essa questão da atividade física sendo importante, porque ela melhora a qualidade do sono, mas ela também tem um papel importante na construção da imunidade, porque melhora a circulação sanguínea e melhora também a questão do controle de peso, é essa questão da comunicação entre as células do sistema de defesa. Eu me lembro que o meu tio, ele teve a oportunidade de fazer o doutorado e depois o pós-doutorado dele na França. Mas quando ele foi fazer o doutorado dele, na área de bovinocultura de corte, nós recebíamos de vez em quando algumas cartas que ele mandava da França para nós. Eu morava com a minha avó e minha mãe na época, a gente morava todos numa mesma casa, e recebíamos aquelas cartas e ficávamos super felizes quando chegava uma carta, e aí meus primos faziam alguns desenhos para mim também e mandavam. Tinha um primo e uma prima e um primo que nasceu lá na França depois.
Mas o meu primo e minha prima mandavam aqueles desenhinhos todos tortos, porque éramos todos crianças ainda, e eles são como os irmãos que eu não tive, né, de convivência. E aí, nesse aspecto, recebíamos a carta. Mas sabe uma coisa que era interessante? Era olhar a data que foi escrita a carta e a data que a carta chegou em nossas mãos. Tinha um tempo longo ali, às vezes de 10, 12, 14 dias, depois que meu tio tinha postado a carta no correio na França, até a carta chegar para a gente. Quando nós não fazemos atividade física, o sistema de comunicação das nossas células é como nessa época que tinha que mandar uma carta. Demorava para você conseguir estabelecer a comunicação com outra pessoa. Imagina, você tinha que mandar uma carta para uma pessoa, essa carta tinha que chegar às mãos dela, ela tinha que ler a carta, responder a carta. Quanto tempo levava nesse trâmite de vai carta e volta a carta para você ter a resposta? Levava alguns dias, se não semanas, não é verdade? Quando nós fazemos atividade física, o sistema imunológico nosso se comunica por WhatsApp. Eles são tecnológicos agora. Agora a mensagem é instantânea. A resposta imunológica de quem faz atividade física é muito rápida. No entanto, que você percebe que alguns atletas tiveram coronavírus. Muitos deles são jogadores de futebol. Mas perceba que em muito pouco tempo eles já estão de volta às suas atividades. Enquanto outras pessoas, né, que não são atletas, que não fazem atividade física, tiveram coronavírus e alguns não conseguiram nem ter resposta imunológica a tempo de se salvar. E outros ficaram internados durante um período muito longo. Por quê? Porque tem uma diferença enorme no sistema imunológico de quem faz exercício e quem não faz exercício. É muito diferente. Então, o exercício físico para construir uma imunidade é fundamental. Mas ainda estamos falando sobre o sono, mas queria destacar o exercício como sendo um participante da qualidade do sono e mais esses 3 aspectos que eu destaquei. Outra coisa que é importante, se eu quero construir uma rotina do sono, já sabendo que o exercício é fundamental, acordar cedo é fundamental. Outra coisa que precisamos fazer, que é básico, é observarmos o horário da nossa janta e o que comemos e o quanto comemos no horário da janta. Isso faz toda a diferença. Muitos de nós vamos jantar, às vezes parece que estamos nos despedindo da vida. Parece que é a última refeição que a gente vai fazer. Você vai dormir, infeliz, presta atenção. Teu organismo está se preparando para descansar. O metabolismo está desacelerando. Para que comer um monte à noite? Ah, porque é difícil comer pouco à noite quando se come mal pela manhã. Quando nós não fazemos o de jejum, a tendência é que não venhamos a pagar a quantidade de calorias que eu precisava pagar agora, mas essas calorias vão ser cobradas com juros e correção monetária no horário da janta. Quem não faz o de jejum, o café da manhã, chega morrendo de fome à noite. Certo ou errado? Não entendi. Certo ou errado? Vocês estão com medo de falar, né? Mas teve gente que levantou a mão quando eu perguntei quem engordou. Tenho certeza que esses estão comendo mais no horário de janta. Agora, olha onde que está a tragédia aqui. Ó. Não faço o de jejum. Vou comer mais calorias à noite. Se eu vou comer mais calorias à noite e não preciso dessa quantidade de calorias à noite, o meu cérebro começa a entender o seguinte: vai hibernar. Está comendo porque vai hibernar. Eu chamo isso de síndrome de urso. A gente come para hibernar, mas nunca hiberna. Se eu como mais calorias do que eu preciso à noite, meu cérebro entende que você vai entrar num processo de restrição calórica. E se você vai entrar numa restrição calórica, o que ele tem que fazer com as calorias extras? Guardar. E aí começamos a aumentar o peso. Obviamente, isso não é nem um pouco favorável para a questão da imunidade, que eu já disse que o controle de peso passa por um papel importante dentro da melhora da imunidade, mas também vai acontecer o seguinte: se eu como muitas calorias à noite, o tempo de permanência desse alimento no estômago é longo, o metabolismo é mais lento. Isso vai interferir na minha qualidade de sono. Não só a quantia que eu como, mas também o que eu como nesse horário. Por exemplo, eu tenho 3 nutrientes básicos que são fontes de calorias, que são os carboidratos, as proteínas e a gordura. Se, por exemplo, eu como uma grande quantidade de gordura à noite, isso é muito mais prejudicial do que comer uma grande quantidade de carboidrato. Nenhum dos dois é bom, porque se sobrar caloria, o corpo vai guardar. Mas a gordura tem um tempo de permanência muito maior no estômago do que o carboidrato. Então isso é um problema. Porque o metabolismo à noite é mais lento e a gordura tem digestão mais lenta. Olha a combinação perfeita para interferir na sua qualidade de sono. Agora,
O nosso sono, eu já falei para vocês que é dividido em 2 momentos. Você se lembra? O primeiro tempo de sono qual que era? O sono de regeneração. E o segundo? Memorização. O que é mais importante, regenerar ou memorizar? Regenerar ou memorizar? Regenerar. Por quê? Não adianta nada uma pessoa com uma memória fantástica morrer aos 40 anos. Aí vai estar todo mundo lá no velório falando, puxa, tinha uma memória tão boa, pena que morreu. O que adianta a memória boa debaixo da terra? Nada. Então o seu corpo ele vai sempre priorizar a manutenção da vida, mesmo que você tenha Alzheimer ou demência daqui a alguns anos. Porque para ele o mais importante é você estar vivo e não ter boa memória. Agora, o que é mais importante? Regenerar, memorizar ou fazer a digestão? E agora? Fazer a digestão. Eu só tenho um estômago. Eu não sou como uma vaca que tem 4 estômagos, que tem um retículo, o omaso, o abomaso, diferente. E o rumen, que é a maior parte, que tem 150 ml de capacidade. Não sou igual a uma vaca. Imagina, uma vaca poderia, de repente, ela come e fala assim, ó, joga aí no compartimento 1 e deixa os outros 3 compartimentos descansar. Não. Se eu como, entrou no estômago, vai ter que sair. E se eu como muito à noite, com metabolismo lento, eu vou sobrecarregar o tempo de permanência do alimento no estômago e vou interferir na minha qualidade de sono. E se eu interfiro na minha qualidade de sono, eu não construo imunidade. Então, nesse período da pandemia, me preocupo demais com essa questão da quebra das rotinas. O povo começou a dormir tarde, mas também começou a comer mais tarde. E o pior é que muita gente não começou simplesmente a comer mais tarde, mas começou a comer muita coisa rica em gordura tarde da noite. iFood, Rappi, Uber Eats, né, que são as plataformas de entrega de comida, estão ganhando muito dinheiro. As pessoas estão fazendo pedidos, delivery, no período da noite. Alguém aqui já pediu salada à noite? Alguém pediu salada já? Alguém já pediu uma sopinha de lentilha à noite? Não? O que o povo pede à noite? Pizza, hambúrguer, sei lá mais. Mas a questão é que, agora, durmo tarde, como tarde e como mal. Como é que eu vou ter imunidade? No momento que a gente mais precisa da imunidade, estamos trabalhando contra a nossa construção da imunidade. Aí eu fico pensando, às vezes, em algumas coisas e eu fico impactado com determinadas questões. Por exemplo, quem pensa racionalmente, o homem ou os animais? Quem pensa racionalmente? Os homens ou os animais? Os homens. Às vezes eu penso que são os animais. Por quê? Olha a questão do instinto de sobrevivência do animal. Olha a questão do instinto de sobrevivência do animal. Quem tem mais instinto de sobrevivência, o animal ou o homem? O animal ou o homem? O animal. Só que ele não pensa. Mas instintivamente ele faz de tudo para preservar a sua vida. Nós que temos condições de pensar, analisar e refletir, não temos o mesmo senso de autopreservação que os animais têm. Às vezes a gente tem um senso de autodestruição, não de autopreservação. Então vamos começar a analisar as situações e a gente vai perceber que não temos muitas vezes nos ajudado com relação a construir uma boa imunidade. Aspecto importante e relevante para se pensar. Então, comer tarde da noite também é algo que interfere muito na construção da rotina do sono, que é justamente o momento onde você vai construir a sua imunidade. Na hora da janta é hora de comer carboidrato e um pouquinho de proteína e fugir da gordura. Alguns alimentos estimulam a produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Por exemplo, lentilha. Uma sopa de lentilha é uma opção interessante para a noite. O grão de bico, fazer um hummus, uma ótima opção para a noite. Está cheio de triptofano. Uma banana amassada com aveia e mel, uma ótima refeição para o período da noite. A aveia é rica em triptofano, a banana tem triptofano, o mel tem triptofano. E isso tudo vai servir como matéria-prima para produzir a
Melatonina. Comer lá um pouquinho de açaí com granola à noite, ótima opção de jantar. Agora, veja que coisa interessante. Esses alimentos que são fontes de triptofano, que eu citei aqui, a aveia, o grão de bico, a lentilha, a banana, o mel, temos ainda o arroz integral, o espinafre e alguns outros que não entrariam para esse horário porque são fontes de gordura, como castanha de caju, o amendoim, a castanha do Brasil, todos esses daí também são fontes, mas não entram nesse momento como opções interessantes porque são ricos em gordura. Mas esses alimentos que são fontes de triptofano vão oferecer para o nosso corpo matéria-prima para produzir o hormônio do sono, melatonina, para a gente dormir bem. Porém, se no meu horário de janta eu como vários alimentos, mas não contemplo alimentos que são fontes de triptofano, o meu corpo precisa produzir melatonina para eu dormir. Não tendo triptofano, ele vai usar o que como fonte para produzir melatonina? Alguém arrisca? O que o seu corpo vai usar no lugar do triptofano para obter a matéria-prima que precisa para produzir o hormônio do sono? A serotonina. Sabe o que é a serotonina? É o hormônio da felicidade. Ou seja, quando nós não planejamos o nosso horário de jantar, não planejamos o que vamos comer no horário da janta, ainda corremos o risco de gastar o pouco de serotonina que temos circulando na corrente sanguínea, que é o hormônio da felicidade. E automaticamente, se eu agora começo a ter uma queda de serotonina na corrente sanguínea, eu tenho um aumento do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, planejar o horário de janta é algo importante para gerirmos bem as nossas emoções e melhorar a nossa imunidade. Interessante toda essa correlação, não é verdade? Pelo menos eu acho, espero que vocês estejam achando também, né? Mas vai analisando comigo como que muitas vezes não estamos fazendo nada para construir uma imunidade no momento que mais precisamos dela. Só que as ferramentas já foram dadas, né? Deus já deixou as orientações para nós, e não deixou de agora, deixou desde o Éden. Se formos analisar essas coisas que estamos falando sobre exercício, Deus orientou Adão, cultivar e guardar o jardim, vai cultivar, trabalhar, lavar a terra, exercício físico. Deus orientou para Adão também ali a respeito da importância do sono e também de um dia de descanso na semana que ele incluiu, para que o homem pudesse ter a possibilidade de ter uma melhora na sua imunidade também. Porque hoje as pesquisas mostram que o nosso corpo trabalha mais intensamente para construir imunidade no sábado do que nos outros dias da semana. Interessante isso. Pesquisas feitas com animais que ficaram no escuro, sem ter o padrão da luz solar, sem saber que dia da semana que é, porque o animal não sabe ler calendário, mas não tendo a luz solar, ele se perde, não sabendo que dia que é, não sabendo se é noite ou se é claridade. Mas eles perceberam que os animais ficando no escuro durante várias semanas, no sábado o corpo desses animais funcionava de maneira diferente. Aumentava a produção de glóbulos vermelhos, aumentava a produção de glóbulos brancos, diminuía a taxa respiratória e os batimentos cardíacos eram menor. A pressão também reduzia. Ou seja, foi preparado por Deus geneticamente para funcionar de maneira diferente o corpo dos animais. Mas será que só dos animais? O nosso também, mas aí a escolha é nossa. Então, desde o Éden, Deus deixou orientações que são importantes para nós para termos uma boa imunidade. Isso é um fato. Bom, cabe a nós agora entendermos os motivos e começar a aplicar. Mas vamos fechar aqui a questão do sono, porque depois eu quero dar destaque ainda para mais uma questão que é muito importante. Ainda pensando no sono, veja, eu devo planejar o horário da minha janta, ela não deve ser tarde, devo incluir alimentos que são fontes de triptofano, para que dessa forma eu possa produzir a melatonina, mas algo que tem também interferido muito na qualidade do sono das pessoas são os fótons luminosos. Que fótons luminosos? Aqueles que são emitidos pelos dispositivos eletrônicos, celulares, tablets, televisão, computador, e as luzes brancas que nós temos em casa porque são mais econômicas. Tudo isso destrói a melatonina que vai se acumulando na corrente sanguínea e prolonga a nossa jornada de vigília, ou seja, o tempo acordado. Só que aí tem um problema. Enquanto nós estamos acordados, o nosso corpo, o nosso cérebro está trabalhando intensamente. Nesse processo de trabalhar intensamente, o nosso cérebro está queimando o ATP. O que é esse ATP? O ATP é a junção de uma molécula de adenosina com 3 fósforos, por isso é chamado de adenosina trifosfato, ATP. É a molécula que o nosso corpo usa para que quando seja quebrado esses fósforos, produza energia para a manutenção do nosso corpo.
E o cérebro, ele é um órgão extremamente ativo, é o órgão que mais gasta calorias do nosso corpo. Nós temos uma quantidade de calorias que precisamos ingerir diariamente para nos manter vivo. Isso é chamado de taxa metabólica basal. Baseado na quantidade de calorias que nós devemos comer durante o dia, 20% dessas calorias para nos manter vivo é utilizado pelo nosso cérebro, que pesa 2% do peso corporal. Então veja, o cérebro é um órgão extremamente ativo, gasta muita caloria. Só que aí é interessante observar o seguinte, ele gasta muita caloria, então ele vai queimar muito ATP. Que se ele queima muito ATP, ele começa a acumular muito lixo. Que lixo? Adenosina. Quando eu libero os fósforos, eu começo a acumular adenosina. Essa adenosina é um lixo no cérebro. Chega num certo momento que, quando vamos dormir, começamos os processos de limpeza cerebral. É como se existisse um latão de lixo de adenosina. Quando esse latão de lixo ele enche, a gente dorme e começa a esvaziar. Se a noite de sono foi boa, o latão vai amanhecer vazio. E se a gente dormiu tarde da noite ou acordou de madrugada e não conseguiu dormir, o que acontece? O latão esvaziou inteiro? Não, aí a gente acorda com o latão meio cheio e já acorda cansado, com fadiga, irritado, porque a noite de sono não foi suficiente, o número de horas, muitas vezes o horário também, para promover a limpeza completa desse latão de lixo. E aí já acordamos cansados, irritados e assim por diante. Só que o problema é que quando acordamos dessa forma, também acordamos com nível de cortisol elevado. E a imunidade tem tudo a ver com o controle emocional. Aumenta o cortisol, deprime a imunidade. E ali durante o sono que a gente vai fazer o processo de limpeza. Só que aí tem muita gente que quando chega em determinados horários, ao invés de dormir, ele pega os dispositivos eletrônicos e o cérebro continua ativo fazendo o quê? Produzindo adenosina, adenosina, adenosina. Aí o latão, em vez de encher, transborda. E óbvio, vai dormir tarde, só vai de repente conseguir dar uma limpadinha ali em volta do latão, esvaziar só um pouquinho, e o latão vai acordar bem cheio. Aí nós acordamos super dispostos. Hoje é sábado. Depois vem domingo. E aí vem segunda. Quem de vocês na segunda-feira acorda assim? Uhul! Segunda! Tô pronto! Quem acorda assim? Quem? Ninguém? Por que a gente acorda desanimado? Acabou de dormir? Não era para acordar animado? Concorda ou não concordo? Se eu acabei de dormir, não era para acordar bem disposto, animado? Mas a gente acorda, parece que a cama tem uns braços, sei lá, tipo polvo, que te segura, te prende. Ali você fala assim, eu até quero levantar, mas não consigo. Por que acontece esse tipo de coisa? Porque as horas de sono não foram suficientes. Agora, olha que problema. Se as horas de sono não foram suficientes para descansar o organismo, será que foram suficientes para preparar sua imunidade? É óbvio que não. Então isso é um problema. Precisamos realmente compreender que esses dispositivos eletrônicos estão se tornando vilões, que destroem a melatonina e vão fazer com que a gente não construa a imunidade que precisa nesse momento. Outra coisa importante, se eu quero construir imunidade, já falei sobre questão emocional e tenho desde sexta-feira falado para vocês alguns aspectos sobre gestão emocional. Então não vou falar mais agora, nesse momento, sobre gestão emocional. Mas tem algo que tem a ver com gestão emocional, mas tem muito a ver com a parte da imunidade, que chama-se vitamina D. Vitamina D. Quem aqui já fez exame de vitamina D? Deixa eu ver as mãos. É, uma metade, mais ou menos. Sabe quantos por cento no Brasil de pessoas estão com seu nível de vitamina D abaixo do normal, mesmo que a gente seja um país tropical, com abundância de sol e bonito por natureza? Sabe quantos? 7 de cada 10 brasileiros têm nível de vitamina D abaixo do normal. Uma vez eu fui fazer palestra em Londres, e eu estava fazendo palestra para os funcionários da Marinha do Brasil, lá em Londres. E esses funcionários da Marinha do Brasil, eles iam e serviam 1 ano, 2 anos, no máximo em Londres. O normal era 1 ano servindo em Londres. Alguns conseguiam ficar um segundo ano, mas o normal era 1 ano.
E eu estava conversando com eles e muitos deles, porque já era um período mais ou menos do mês de abril, que eu fui, final de abril, ainda não tinham aberto umas tulipas, né? Fui lá no Palácio de Buckingham e na frente tem uma plantação enorme de tulipas, todas fechadas, a não ser 3 estavam abertas, vermelhas, lá perdidas no meio daquele monte de folha verde. Mas eles estavam lá já desde janeiro, fevereiro, março, abril, quase 4 meses. E a minha pergunta para eles foi a seguinte: quantos de vocês estão fazendo suplementação de vitamina D? Uma pessoa levantou a mão para dizer que estava fazendo suplementação de vitamina D. E eu perguntei então para eles o seguinte, eu falei, então me responda essa pergunta: quantos de vocês estão se sentindo mais estressados, mais deprimidos, mais melancólicos, mesmo morando em Londres? Todos levantaram a mão. Bom, o diagnóstico foi o seguinte: uma amiga trabalhava lá na Marinha do Brasil, todos eles fizeram exames, todos eles estavam com o nível de vitamina D abaixo, porque provavelmente já saíram do Brasil com nível baixo e depois foram para Londres. Londres praticamente não aparece o sol. Eu fiquei 11 dias em Londres, eu vi o sol 2 dias. No dia que eu cheguei, que o pessoal ainda brincou, trouxe na mala do Brasil, né, porque quase não tem. E mais um dia, todos os outros dias nublado, período de abril, quase próximo do período, né, do calor intenso, e nem assim o sol aparecia. Ou seja, os déficits de vitamina D em países como esse é comum. Mas no nosso país, com a abundância de sol que temos, não deveríamos ter deficiência de vitamina D. Mas 7 de cada 10 brasileiros está com o nível de vitamina D abaixo do normal. E o que isso tem a ver com o assunto de hoje à tarde? Tudo. Tudo. Você lembra que no passado nós brincávamos no sol? Quantos aqui gostavam de brincar na rua, brincava no sol, ficava quase que o dia inteiro no sol? Aí, ó, quase todo mundo. Quem hoje toma sol? Uns 5. Umas 7 pessoas. Quase todos nós brincávamos no sol quando éramos crianças. Agora, e as crianças de hoje, brincam no sol? Não. Nós que brincávamos no sol também não tomamos mais sol agora. E o que isso tem acontecido em nós? Gerado déficits enormes de vitamina D. Só que a vitamina D, além de ser o maior fator anticancerígeno que nós podemos ter, ainda tem um papel fundamental na construção da imunidade contra vírus e bactérias. Aí lá no passado nós tomávamos muito sol. E no passado surgiu algumas vacinas, por exemplo, vacina de coqueluche, vacina do sarampo, vacina da poliomielite, mas também conseguimos erradicar uma doença chamada tuberculose. Lembra dessa doença? Foi erradicada por um período, sim ou não? Mas está voltando. Não sei se vocês sabem. Tem muita gente que está desenvolvendo tuberculose. Sarampo também havia sido erradicado, mas está voltando. Já teve surto de sarampo na cidade de São Paulo esse ano, com um número razoável até de mortalidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que simplesmente fazer processos de imunização com vacina, mas não tendo níveis de vitamina D normal, talvez não tragam os melhores resultados que nós podemos ter. E uma pesquisa que foi publicada há menos de um mês atrás trouxe uma informação sobre o coronavírus que eu achei a melhor informação desde quando começou essa pandemia com relação ao cuidado para não desenvolver a doença. Uma pesquisa muito interessante que foi realizada na Europa mostrou que pessoas que estavam com níveis de vitamina D abaixo tinham muito mais propensão em desenvolver o coronavírus do que aqueles que estavam com nível de vitamina D dentro da suficiência. Ou seja, o próprio artigo diz que a vitamina D funciona como uma vacina para algumas pessoas. Aquelas que estavam com um nível de normalidade na vitamina D tiveram 2 vezes menos chance de desenvolver o coronavírus, mesmo sendo expostas ao vírus. Hoje, estão correndo atrás de uma vacina. Vários países têm as suas, os Estados Unidos, a Inglaterra, a China, a Rússia. Porém, existe uma vacina que nasce todos os dias e se põe no final do dia. E nós não estamos tomando essa vacina.
Quando eu estava fazendo mestrado, eu me lembro que a minha orientadora, ela era responsável por uma disciplina onde a gente trabalhava a questão da vulgarização científica. O que é a vulgarização científica? É você pegar o conteúdo que é trabalhado dentro das universidades e levar para as pessoas que não estão dentro da universidade de uma maneira mais simples, a escrita ou a fala, de uma maneira que seja compreensível para a população. Isso é chamado de vulgarização científica. Você pegar o conteúdo acadêmico e levar para o meio externo da universidade numa linguagem mais simples. Na época, ela pediu para que cada aluno dessa disciplina que a gente fazia com ela escrevesse uma matéria sobre um determinado assunto da sua linha de pesquisa, para que isso virasse, então, um conteúdo para vulgarização científica. Aí montamos uma revistinha com os artigos ali que foram escritos pelos alunos, eram 20 e poucos alunos, eu lembro, nessa disciplina, e cada um escreveu um artigo. E eu resolvi escrever sobre vitamina D. O meu propósito foi falar sobre a vitamina D. E quando você escreve um artigo, escreve uma matéria, vai gravar um vídeo, alguma coisa, você tem que se preocupar muito com o texto. Mas mais importante do que o texto é o título. O título é fundamental. Se o título for bom, as pessoas leem, as pessoas assistem. Se o título não é bom, as pessoas não leem, não chama atenção. E eu fiquei quebrando a cabeça para poder montar, então, um título para aquele meu artigo sobre vitamina D. E estudando vitamina D, a gente sabe que a produção da vitamina D ocorre quando você toma o sol do meio-dia. Ou seja, o sol das 11 horas da manhã até o meio-dia, do meio-dia à 1 da tarde, da 1 da tarde até as 2. Ou seja, nessas 3 horas é quando nós conseguimos fazer a captação dos raios UVBs para produzir a vitamina D que precisamos. E eu fiquei então ali pensando no nome, e aí coloquei o seguinte nome no meu artigo: a sobremesa que você merece. Chama atenção ou não? Quem gosta de sobremesa aí? Deixa eu ver as mãos. Quase unanimidade. Agora, quando você pega um artigo e está escrito a sobremesa que você merece, você fala, nossa, eu além de gostar ainda mereço, quero saber qual. Aí você lê, está escrito assim, sol. Essa é a sobremesa que você merece. Termina de almoçar e vai para onde? Para o sol. Tomar sua sobremesa, abre a boca e vai tomar a sobremesa. O sol, ele estimula na nossa pele a formação da pré-D3. Essa pré-D3 que é formada na pele, baseado no tempo de exposição, que depende da cor de pele, morenos precisam de 20 minutos, pessoas de cor preta precisam de 30, pessoas de cor branca precisam de 15 minutos de sol. Nessas 3 horas, no horário mais quente do dia, pelo menos 4 vezes na semana, forma pré-D3 na pele. Depois isso é captado, vai para a corrente sanguínea e vai para o seu fígado. Lá no fígado vai formar o 25-hidroxivitamina D. Depois vai para o rim e vai formar o 1,25-dihidroxivitamina D. Ou seja, vai formar o hormônio ativo, porque não é uma vitamina e sim um hormônio. Hoje já é comprovado que a vitamina D é um hormônio. Mas por que recebeu o nome de vitamina D? Porque foi a 4ª vitamina a ser descoberta. A primeira recebeu o nome de vitamina A. A segunda, B. A terceira, e a 4ª, D. Então, no momento, eles chamaram de vitamina D, mas hoje eles reconhecem que é um hormônio, e esse hormônio é fundamental para a nossa imunidade. Fundamental. Colecalciferol, calciferol ou calcitriol. Qualquer um desses 3 nomes está valendo, mas a gente ainda vai continuar chamando de vitamina D. A questão é que nós precisamos entender que isso é básico. E por que que hoje, mesmo fazendo uso de vacina de sarampo, tem sarampo aparecendo na população? Nessa hora, seria muito interessante estar com sarampo. Primeiro dado que eu quero, como é que está a sua vitamina D? Tomou vacina de sarampo? Tomei. Por que está com sarampo, então? Quero o dado da vitamina D. Provavelmente a gente iria perceber que as pessoas que estão desenvolvendo doenças que já estavam erradicadas é porque a imunidade dela, mesmo com o uso da vacina, não se torna competente o suficiente por falta de vitamina D. Agora, pasmem, é quando você vai a um médico e de repente ele olha teu nível de vitamina D e está abaixo e fala assim, não, está normal, tranquilo. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e ela disse assim, meu nível de vitamina D estava em 16. E o médico disse que, não, estava em 20, desculpa, estava em 20. O médico disse que estava normal. Quando baixa de 20 é insuficiência. De 20 a 30 baixou de 20 é deficiência, de 20 a 30 é insuficiência.
Ou seja, a pessoa estava entrando na deficiência, saindo da insuficiência para a deficiência, sendo que o índice normal seria acima de 30. Aí o médico disse que estava normal. Alguns anos depois, ela repetiu o exame, estava em 16. Agora já numa deficiência, um caso grave. E ele continuava dizendo para ela que estava normal. Vai entender o porquê. Eu não entendo. Hoje, eu tenho buscado fazer que o nível de vitamina D, se possível, dos meus pacientes, dos meus alunos, nos cursos online que nós temos, esteja sempre acima de 40. É isso que nós queremos, acima de 40. Quando você atinge patamares elevados de vitamina D, seu nível de imunidade muda. É outro nível de imunidade. Hoje as pessoas estão ficando doentes à toa, porque a vitamina D está baixa, ou o colecalciferol está baixo. Ah, mas tem alimentos que tem? Não, é sol. A partir da gordura que você ingere, o sol estimula a produção da vitamina D, que começa na pele e termina nos rins. Mas como muitos de nós não estamos tomando sol o suficiente, e a pandemia piorou ainda mais esse aspecto, fazendo com que as pessoas fugissem ainda mais do sol, fez com que aumentasse os índices de deficiência e carência de vitamina D, piorando a imunidade das pessoas. Hoje nós estamos muito mais propensos a morrer se tivermos o corona, do que talvez estivéssemos como população se adquiríssemos na primeira semana do corona. Vocês entendem? Ficamos sem exercício, pioramos a qualidade do sono, aumentamos de peso, estamos comendo mais fast food à noite, não tomamos mais sol. Isso quer dizer que a imunidade melhorou ou piorou nesse período de pandemia? Piorou. Se piorou, quer dizer que as pessoas estão muito mais propensas a morrer agora do que antes. E qual é a preocupação que eu e você devemos ter? A preocupação é que a Europa está trazendo para nós um exemplo de que existe uma segunda onda do vírus. A média móvel no Brasil, que vinha diminuindo e que ficamos aí praticamente uns 10 dias com a média móvel abaixo de 500, infelizmente ontem fechou acima de 500 novamente. Ou seja, estávamos num processo de redução, teve um aumento. Pode ser que nessa semana tenha uma queda de novo, mas a questão é que nós temos tido uma média de quase 500 mortes ao dia pela doença ainda. Ou seja, não estamos livres. Não acabou a pandemia. E a nossa imunidade tende a continuar piorando se não fizermos nada. Ou seja, temos que ter uma atitude proativa de implementar mudança, preciso sair da zona de conforto. Preciso dormir cedo, preciso fazer atividade física, preciso comer melhor, preciso comer mais cedo e comer pouco no período da noite, tenho que tomar sol e fazer reposições de vitamina D, isso é básico, e melhorar a minha gestão emocional. Se eu trabalhar nessa frente, nesses aspectos, a tendência é que eu melhore muito a minha imunidade. E sabe qual é uma grande vantagem? A vantagem é que o corpo responde rápido. O corpo responde rápido. Se você der chance, ele vai mostrar do que ele é capaz. O problema é que muitos de nós estamos morrendo afogado em lugar que dá pé. Nós precisamos tirar o nariz fora d'água e deixar o nosso corpo mostrar o que ele pode fazer por nós. Mas vamos dar as condições adequadas. São coisas simples, mas são coisas que funcionam. E eu somaria a tudo isso que eu disse, sono, exercício, alimentação, mais a questão da atividade física e vitamina D, eu somaria ainda o uso de suplementos. Mas o termo correto não deveria ser suplemento, o termo correto deveria ser complemento. Por quê? Suplementar quer dizer o seguinte, eu não ingiro absolutamente nada dessa vitamina, então eu preciso suplementar. Uma pessoa, por exemplo, que é vegetariano, entenda-se, vegetariano é aquele que só come vegetais. Vegetariano não é aquele que come ovo, que come leite. Esse daí são terminologias que ficaram inventando para dizer, é ovo lacto vegetariano. Não. Vegetariano come vegetais, o nome já diz. Vegano também só come produtos vegetais, mas tem toda uma filosofia embutida por trás. Então, o ideal é o termo vegetariano. Então, imagine uma pessoa que seja vegetariano. Se eu sei que a vitamina B12 só está presente em alimentos de origem animal, porque não os animais produzem a B12, mas porque a B12 está lá nas bactérias que fazem parte do traço gastrointestinal do animal, esse animal, então, ele tem vitamina B12, e aí os seus produtos vão ter vitamina B12.
Se eu, por exemplo, não estou ingerindo mais nada de origem animal, quando eu olho para a vitamina D, eu estou suplementando a minha vitamina B12, desculpa, estou suplementando minha vitamina B12. Mas quando eu, por exemplo, como algum produto de origem animal que tem B12, eu não posso olhar para o suplemento e dizer, eu vou suplementar. Não, eu vou complementar. Então, o melhor termo seria complemento e não suplemento. E quais seriam, então, esses complementos que nós poderíamos usar nesse período de pandemia para melhorar a nossa imunidade? Então, tome nota aí, ó. Note aí quais são os complementos ou suplementos, mas já expliquei por que eu prefiro o nome complemento, que devemos usar nesse período para melhorar a nossa imunidade. Além da atividade física, sono, exercício, mais a questão da qualidade de alimentação, mais a questão do suplemento de vitamina D e o sol e assim por diante. Anote aí. Vitamina C. Vitamina C, 500 miligramas ao dia. Isso é muito interessante para melhorar a nossa imunidade. Mas por quê? Porque a vitamina C ela é muito importante para o transporte do oxigênio. A vitamina C ajuda o processo de fixação do ferro dentro da hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que nós temos no sangue, que compõe a parte vermelha do nosso sangue, que realiza o transporte do oxigênio. Mas lá dentro da nossa hemoglobina nós temos um átomo de ferro, e o oxigênio se liga justamente no ferro, mas quem coloca o ferro ali dentro é a vitamina C. Então, vitamina C, 500 miligramas, é uma dose excelente que você pode usar no período da pandemia, que vai trazer benefício e nenhum malefício. Mas fique esperto para um aspecto. Talvez, quando você for à farmácia para comprar uma vitamina C e diga assim, eu quero uma vitamina C de 500 miligramas, é bem provável que o farmacêutico vai dizer para você, olha, eu tenho essa de 1.000 e o preço compensa. Aí quando você olha, realmente, olha, dobra a dose e não dobra o preço, está bem mais barato de 1.000. Aí você faz o quê? Leva de 1.000 para casa. Só que o seu corpo só consegue administrar 500 miligramas de vitamina C. Se passou de 500, sobrecarregou a função renal e vai ter que eliminar. Então, daqui a alguns anos, você pode ter um cálculo renal em consequência da sobrecarga de trabalho dos rins. E pessoas que já têm o problema renal, né, Ilse? Essas têm que cuidar ainda mais. Não pode dar mais de 500 miligramas de vitamina C, senão sobrecarrega a função renal. Importante essa análise. 500 miligramas de vitamina C. Outra coisa que eu acho muito interessante nesse período agora é nós fazermos uma correção de magnésio. O magnésio ele é muito importante porque ele está relacionado em mais de 300 reações bioquímicas no nosso corpo. Não caiu virado para baixo. Mais de 300 reações bioquímicas onde o magnésio participa. Então, ele pode ser uma opção muito interessante para esse momento. 400 miligramas. 400 miligramas de magnésio. Só que aí vem um detalhe muito importante do magnésio. Eu já vi muita gente tomando magnésio, mas tomando da maneira errada. E aí vem uma recomendação muito importante, que é a seguinte. Para ter absorção do cálcio, eu preciso de cálcio e preciso de magnésio, na proporção de 2 de cálcio para 1 de magnésio. Ou seja, se eu vou tomar um suplemento, por exemplo, de cálcio, precisa ter 800 miligramas de cálcio, 400 de magnésio, ou 400 de cálcio, 200 de magnésio, sempre 2 para 1. Só que quando eu tomo um suplemento de magnésio no horário da refeição, eu acabo interferindo na absorção do cálcio. Então, o magnésio é uma ótima opção para esse momento. Mas ele precisa ser tomado com 2 horas de distância da refeição. Se você, por exemplo, vai tomar sua refeição 8 horas da manhã, 6 horas da manhã você pode tomar seu magnésio. Se você tomou o seu de jejum às 8, a partir das 10 você pode tomar o magnésio, mas aí você vai almoçar meio-dia, então tem que ser exatamente às 10. Para não ficar muito próximo da refeição e interferir na absorção do cálcio. Então, magnésio, uma outra opção muito interessante para nós, para aumento da nossa imunidade. Outra coisa que eu colocaria também como um suplemento muito interessante para esse período de pandemia é o zinco. O que o zinco tem a ver com essa história? O zinco é um mineral que tem uma relação direta com a melhora da circulação do sangue. Lembra que eu falei que quando fazemos atividade física melhoramos a circulação sanguínea? Pois é, o zinco ajuda a melhorar a circulação sanguínea, ou seja, traz um benefício parecido com o exercício nesse aspecto.
20 miligramas é o suficiente de zinco. Não precisa ser mais do que isso. 20 miligramas. Uma outra coisa que eu colocaria ainda como sendo muito interessante para esse momento, que já tem comprovação científica que realmente aumenta a nossa imunidade, é um aminoácido. Esse aminoácido você vai encontrá-lo com uma sigla chamada de NAC, N-A-C, que é o N-acetilcisteína. Esse é o nome do aminoácido. N-acetilcisteína, com C. N-acetilcisteína. Já tem comprovações hoje de que realmente isso melhora bastante a nossa imunidade e pode ser uma opção interessante para nós podermos usar também nesse período de pandemia. 500 miligramas de NAC, ou N-acetilcisteína, uma quantidade interessante. Ainda colocaria mais um suplemento. E esse suplemento é o seguinte, ômega 3. Por que ômega 3? Porque 60% da população está acima do peso. Se 60% da população está acima do peso, e eu disse que gordura é tecido inflamatório, o que vocês entendem? Que 60% da população está o quê? Inflamada. Sim ou não? Se eu sei que 60% da população, por estar acima do peso, está inflamada, vale muito a pena usar o ômega 3. Por quê? Porque o ômega 3 ele é uma gordura anti-inflamatória. É um tipo de gordura que tem um potencial de reduzir os processos inflamatórios no meu organismo. E ele não seria útil somente para as pessoas que têm obesidade, que estão acima do peso, mas para pessoas que têm doenças que também não são transmissíveis, que é chamada do quê? De doenças crônicas. Por exemplo, uma hipertensão, um diabetes, problemas cardíacos, problemas de colesterol e triglicerídeo elevado. Para essas pessoas também é interessante o uso do ômega 3, na dosagem de 1.000 miligramas ao dia. 1.000 miligramas ao dia é uma dose interessante de ômega 3. Agora, se você, por exemplo, é uma pessoa que está lutando contra um câncer, aí eu colocaria uma dose de 2.000 miligramas de ômega 3 ao dia para você, para realmente gerar um aumento da tua imunidade e diminuir os processos inflamatórios no teu organismo. De suplementos em si, baseado em vitaminas e minerais, gordura e aminoácidos, são esses. Mas eu não posso encerrar sem falar duas coisas ainda. Uma delas é que 70% da nossa imunidade, segundo pesquisas, está relacionado com a microbiota intestinal. Ou seja, aquelas bactérias que nós temos no intestino, elas têm um papel básico na nossa imunidade. 70% da sua imunidade depende do quê? Das bactérias que você tem no intestino. Então, uma reposição de lactobacilos é interessante. Agora, olha que coisa, o ano passado, quando eu vim aqui em Sorocaba, eu falei sobre fazer reposição de lactobacilos, mas pensando na melhora do trânsito intestinal para melhorar a parte emocional. Porque se o trânsito intestinal está normal, eu tiro as barreiras que impedem, muitas vezes, a produção da serotonina pelas células enterocromafins do meu intestino. Agora eu estou dizendo para vocês que a reposição de lactobacilos não é importante somente para melhorar o emocional, mas ela também é básica para melhorar a nossa imunidade. Então vale a pena fazer uma reposição de lactobacilos. E como faz? Da seguinte forma. Hoje você vai, então lembra, o ano passado eu disse que seria a primeira vez na história que mais venderia lactobacilos na história de Sorocaba, hoje vai ser a segunda. Porque tem menos gente hoje. Tem muita gente que está online. Mas a questão é a seguinte, vá à farmácia, compre, eu vou citar 3 marcas aqui, eu não ganho nada por indicar essas marcas, só indico porque eu acho que elas são boas. Caso um dia elas quiserem me pagar para citar, aí eu aceito também. Mas por enquanto não ganho nada. Marca essas 3 marcas aí, elas são boas. Tá? Lactofos. Lactofos. Eu acho interessante pelo número de cepas e a concentração dessas cepas que tem nessas 3 marcas. Lactofos. Fos é com S, tá? Não é Foz do Iguaçu, é de fruto óligo sacarídeo. Fruto óligo sacarídeo. Segunda marca, anote aí. Sim forte. Sim forte. Sim de contrário de não.
Sim Forte, com T mudo. Sim Forte. É uma marca interessante também, que tem aí uma boa concentração de lactobacilos. Ajuda bastante. Tem uma que eu vou citar, não é geralmente a que eu cito uma outra, mas tenho percebido que está mais difícil encontrar essa outra. Então vou citar essa que eu acho que talvez seja uma das mais fáceis de você encontrar. Não é melhor do que as duas primeiras são melhores, mas o Leiba também é uma opção interessante. Tá? É uma opção interessante, mais fácil de se encontrar. Fazer reposição de lactobacilos vale muito a pena, porque isso aumenta a nossa imunidade, ok? Então veja, eu falei para vocês de coisas que precisamos fazer para aumentar a imunidade. Não quis hoje, porque o tempo também não nos permite, falar de coisas que diminuem a imunidade. Mas, obviamente, se eu estou falando que o exercício aumenta, o sedentarismo diminui. Se uma boa noite de sono aumenta, uma péssima noite de sono diminui. Né? Se o alimento integral aumenta, o alimento refinado piora. Mas não fiz essa correlação. Mas eu quero encerrar agora dando para vocês um conselho. O conselho é o seguinte: faça exames bioquímicos. Quando você for fazer os seus exames, eu gostaria de citar para vocês aqui 5 exames que não deve faltar na sua lista pensando na sua imunidade. Ok? 5 exames que não deve faltar na sua lista de exames pensando na sua imunidade. Primeiro exame, hemograma completo. Mas o que o hemograma tem a ver com imunidade? Pois é, quando eu estou com anemia, minha imunidade baixa. Porque eu sei que eu estou com prejuízo no transporte de oxigênio, estou com prejuízo no transporte de vitaminas, minerais, carboidrato para as células. Ou seja, o meu organismo vai ter uma queda do sistema imunológico por causa de uma anemia. No Brasil, a principal carência nutricional é a hipovitaminose A. E, em segundo lugar, é a anemia. Que eu acho estranho ter anemia no Brasil, porque a anemia geralmente está correlacionada à falta de ferro ou falta de ácido fólico. Só que o que o povo mais come no Brasil é pão, farináceo, macarrão, biscoitos, bolos, bolacha, não é verdade? E aí todos esses pães, biscoitos, bolachas e macarrão, quando você olha no rótulo está escrito assim, ó, farinha enriquecida com ferro e ácido fólico. Aí eu fico pensando, como é que tem anemia no Brasil se o povo come tanto ferro e ácido fólico? Não é interessante? É porque aquilo que é adicionado pela indústria, a taxa absortiva é praticamente nula. Ou seja, é enriquecido, mas isso não garante que você vai estar bem nutrido com ferro e ácido fólico. E a segunda maior carência nutricional no Brasil é a anemia. Então faça um hemograma completo. Primeiro exame. Segundo exame que vale muito a pena você fazer pensando na questão da sua imunidade, o exame de vitamina D. Porque eu disse que o sol é importante, mas se estivermos com o nosso nível de vitamina D baixo, e provavelmente estamos, porque a saída do inverno agora ainda não chegou o período do verão, então, quando o sol esquentar e começarmos a tomar sol, pode ser que a gente consiga melhorar o nosso índice de vitamina D. Mas na saída do inverno, geralmente as pessoas estão com o nível de vitamina D baixo. Então, é um momento muito propício para fazer o exame de vitamina D. Descubra enquanto está, e aí faça as devidas correções se assim for necessário. E provavelmente será necessário. Terceiro exame muito importante, pensando na questão da imunidade. Levando em consideração a anemia, eu ainda sugeriria você fazer um exame que é uma dosagem de ferro, que pode ser o ferro sérico ou a ferritina, ou os dois. Mas ferro sérico e ferritina deve ser feito. Quarto exame, ainda correlacionado à parte da anemia, ácido fólico. Vale muito a pena fazer o exame de ácido fólico também. Por quê? O ácido fólico é a vitamina B9. Nós encontramos vitamina B9 quando comemos alimentos de cor verde escura. Mas algumas pessoas não podem comer verde escuro. Então vale a pena observar como está o ácido fólico. Se for o caso, tome 400 microgramas de ácido fólico. Agora, o quinto exame, que vale muito a pena nós fazermos, chama-se proteína total e frações. Proteína total e frações. Por quê? Porque quando nós olhamos para o nosso estado nutricional, um valor de referência muito importante que nos traz essa condição de saber se estamos bem nutridos ou não, é olhar para as nossas proteínas. Eu tenho proteína total, que eu disse, e frações. Por que frações? Porque as frações vão ser divididas em duas: a albumina e as globulinas.
A albumina é uma proteína que tem na corrente sanguínea, que tem um papel importante da manutenção da água dentro do sangue, ou seja, manter o volume de sangue. A albumina é importante para isso. Muitas vezes você pega algumas pessoas que estão internadas na UTI e quando você vai observar essas pessoas, vai fazer uma visita, você percebe que ela está totalmente inchada. Às vezes até a pele está tão inchada que começa a rachar a pele da pessoa. Isso é um quadro típico de albuminemia, ou seja, queda dessa proteína importante para manter a osmolaridade sanguínea, ou seja, o volume de água no sangue. Eu tenho um tio que luta há mais de 20 anos com câncer. E lutar mais de 20 anos parece uma incoerência, porque câncer ou cura ou mata, não é? E ele está travando uma batalha já faz mais de 20 anos, mas mudou totalmente o estilo de vida. Mas em uma das ocasiões ele foi internado, nós fomos conversar, eu, minha tia, a esposa dele, com a médica, e a médica disse assim, olha, não tem mais o que fazer, né? Desenganou, disse que não tinha mais solução. E aí eu disse assim, eu quero visitá-lo na UTI. Ah, mas você não pode. Eu falei, por que eu não posso? Além de ser da família, eu ainda sou nutricionista dele, então eu quero visitar. E aí me deixaram visitar a muito custo. Quando eu fui na UTI e olhei para o meu tio, eu falei assim, mas como é que não vai morrer desse jeito? Todo inchado, a pele rachando. Aí eu fui no posto de enfermagem e falei assim, eu quero ver o prontuário dele. Ah, não pode. Eu falei, não, mas eu sou nutricionista, eu sou da área da saúde também, eu cuido dele, eu quero ver o prontuário. Não pode. Eu falei, tá, eu não vou arranjar confusão. Se você me disser somente uma informação do prontuário, aí a pessoa perguntou, qual? Eu falei, como é que está o nível de albumina dele? Aí ela procurou lá, ele está com nível de albumina baixo. Eu falei, obrigado. Saí dali, ligamos para o filho dele, contamos o caso e falamos, vai atrás do plano de saúde, obriga a dar albumina para ele. Deram albumina, meu tio que estava desenganado, 4 dias depois estava fora da UTI. Então veja, olhar para as proteínas total e frações é muito importante. Muito importante. Só que pensando na imunidade, o mais importante não é a albumina para nós, são as globulinas. Porque as globulinas são as proteínas que são responsáveis por transporte na corrente sanguínea. E o que eu quero que chegue dentro das minhas células? Nutrientes. O que eu quero que saia das minhas células? Toxinas. Isso vai ajudar a melhorar o meu sistema imunológico. Agora, se eu faço um exame de proteína total e descubro que eu estou com minha globulina abaixo, eu tenho que fazer uma reposição de proteína. Porque senão eu não consigo aumentar a minha imunidade. Então esses são os 5 exames que vale a pena fazer pensando em imunidade. Claro que se você tiver alguma condição já de problema de saúde, por exemplo, se você tem uma doença autoimune, você vai ter que fazer FAM, se você tem problema do cardíaco, você vai ter que fazer PCR, se você tem diabetes, você vai ter que fazer dosagem de insulina, hemoglobina glicosilada, glicose de jejum. Então eu estou falando sem levar em consideração as doenças específicas que as pessoas já têm, mas pensando no caso de uma pessoa que não tem doença já estabelecida e quer saber como está o seu sistema imunológico, avaliaria esses 5 exames. Hemograma completo, ferro sérico e ferritina, ou um ou outro, avaliaria ácido fólico, faria também a dosagem de vitamina D e observaria proteína total e frações. Bom, estamos fechando agora dizendo para vocês quais são os exames, já falamos sobre os suplementos ou complementos, falamos sobre atitudes de estilo de vida, e nesse momento agora nós vamos fechar. Vou responder então, quantas perguntas? 3, 5, 5? Beleza. Como é que vai ser esse momento de perguntas aí, Ismael? Você vem para cá? Beleza. O Ismael então vem, nós vamos responder 5 perguntas, baseado aí nas dúvidas que foram enviadas tanto pela internet quanto de vocês que estão aqui presentes. Meu agradecimento, já vou deixar o agradecimento aqui ao Ismael, a Ilse, que também nos proporcionaram esse momento de vir a Sorocaba. Depois de 9 meses sem nenhuma viagem, com toda a nossa agenda cancelada, praticamente umas 40 programações canceladas, não é, meu bem? Essa é a primeira viagem depois que se iniciou a pandemia que nós estamos fazendo. Esse é o primeiro local que estamos vindo aqui. Já fizemos presencialmente em Brasília, mas ali é a nossa terrinha agora. Oi? Fizemos algumas online, mas a maioria foi cancelada, né? E eu havia feito 3 viagens no início do ano antes de começar a pandemia. Na verdade, uma delas já tinha começado a pandemia, eu até acho que eu peguei esse corona, viu? Ou fui pego por ele, na verdade, que ninguém quer pegá-lo, né? A gente que vira vítima dele.
Mas eu tive sintomas muito parecidos, né? Eu tive falta de ar, tive febre moderada, tive perda de paladar, tive refluxo. E assim, não é uma condição normal de gripe, porque de gripe eu entendo, eu falei para vocês. E gripe eu não tenho desde o ano de 2005. Já estou indo agora para o meu 16º ano sem uma gripe sequer. Como é que eu consegui construir essa imunidade? Com isso que eu falei para vocês hoje. Essa mudança de estilo de vida é o que faz toda a diferença para nós. E aí, nesse caso, a gente quer agradecer a oportunidade de ter vindo aqui a Sorocaba, de estar fazendo essa programação presencial com vocês, mas todos vocês que estão assistindo de maneira remota também, no conforto do seu lar, espero que você tenha sido beneficiado por essas informações. Nós vamos responder aqui algumas perguntas agora, mas já quero deixar de antemão esse meu agradecimento pelo convite, pelo esforço em nos trazer. E para nós está sendo um grande prazer, não só rever vocês, como algumas outras pessoas aqui da igreja, mas ter essa oportunidade de fazer novamente esse trabalho, depois de 9 meses enclausurado dentro de casa.